Francisco de Xavier nasceu no castelo da família em Xavier, no Reino de Navarra, a 7 de abril de 1506. Francisco era o mais novo de 5 irmãos. Teve uma infância feliz até que o jogo das alianças políticas envolve a família numa guerra, deixando-a na ruína. Quando o pai morre e os irmãos mais velhos fogem, o jovem Francisco fica a gerir os negócios da família. Nas suas orações, perguntava constantemente a Deus sobre o caminho que devia seguir. Sentia dentro de si um apelo maior do que aquele que o destino lhe tinha reservado até então. No fim da guerra, Francisco fica livre da responsabilidade do negócio da família para realizar os seus sonhos, respondendo ao apelo do Senhor. Entra no seminário de Pamplona e logo depois viaja para Paris a fim de se formar na melhor universidade. Aos 19 anos aspira, como muitos outros, a fazer carreira na vida do clero. A sua vida espiritual, desde cedo, foi caracterizada por uma escuta atenta da voz de Deus e repetia muitas vezes: Senhor, que queres que eu faça? Francisco de Xavier partilha o seu quarto no Colégio Santa Bárbara com Pedro Fabro e com um estudante mais velho, Inácio de Loyola. A palavra e o exemplo de Inácio conquistam aos poucos o coração de Francisco para o seguimento radical de Jesus. Em setembro de 1534, sob a direção de Inácio, Francisco faz os exercícios espirituais durante 30 dias e mais tarde fundam a Companhia de Jesus. 2 anos depois, viaja a pé com os companheiros de Inácio de Paris a Veneza, atravessando regiões de guerra. No grupo, Francisco destaca-se pela alegria e bom humor. Ele tinha muito presente em seu coração a passagem: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Queria pôr a sua vida ao serviço de Cristo, mas sabia que só confiando incondicionalmente no Salvador o poderia servir da melhor forma. Com o desejo de alcançar a Terra Santa, Francisco e os seus amigos seguem para Roma e aí se torna sacerdote a 24 de junho de 1537. Alguns meses depois, Francisco encontra-se em Bolonha, a pregar na praça pública, cativando a simpatia do povo. Com o excesso de trabalho e penitências, fica doente, tendo de assumir a função de secretário de Inácio, em Roma. O mestre Inácio pede-lhe então para seguir para a Índia e Francisco responde: estou pronto. Após receber a bênção do Papa, despede-se dos companheiros e ruma a Lisboa, a fim de embarcar para o Oriente. Mas o rei Dom João III tem-no em tão grande conta, devido à sua fama de santidade, que o retém durante um ano em Portugal. É nesta altura que passa por Setúbal, onde é recebido no cais por populares que lhe pedem para os ouvir em confissão. A proximidade aos sacramentos reafirma a sua vocação. É ao serviço de Cristo, especialmente junto dos povos não evangelizados, que Francisco se sente realizado e, procurando seguir o projeto de fidelidade que Deus tem para si, continua a sua missão. Assim, depois da sua passagem por Portugal e de longos meses em viagem, Francisco chega a Goa, na Índia. Uma das suas primeiras preocupações foi cuidar dos doentes e, com a ação caritativa, inicia a evangelização do povo. Outra grande preocupação era evangelizar as crianças.
e para catequizar o povo, utilizava o seu catecismo breve. O catecismo breve incluía toda a doutrina cristã que ele considerava importante para iniciar as pessoas na fé. O catecismo incluía os seguintes elementos: o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da Igreja, a Salve Rainha, os pecados mortais e as virtudes morais que combatem os primeiros. As virtudes teologais e cardeais. As obras de misericórdia corporais e espirituais. Os sentidos corporais. As potências e inimigos da alma. E outras orações. Cada elemento era acompanhado de uma oração a pedir a graça de o viver com todo o coração. Verdadeiro Deus, eu confesso de vontade e coração, como bom e leal cristão, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Eu creio firmemente, sem duvidar, tudo o que crê a Santa Madre Igreja de Roma, e bem assim eu prometo, como fiel cristão, viver e morrer na santa fé católica de meu Senhor Jesus Cristo. Passando por várias localidades, Francisco sente com toda a necessidade que tem de evangelizar e levar o amor de Deus aos povos da Índia. Faltam operários para a messe. Falta mais gente que pergunta a Deus: o que queres para mim? Francisco escreve uma carta aos seus companheiros em Roma. Estes leem-na em igrejas e universidades pela Europa, tendo um efeito extraordinário, principalmente junto dos cristãos acomodados, suscitando muitas vocações. Deixando sempre um catequista em cada povoado por onde passa, segue em frente sempre mais além, levando no coração a frase de Cristo: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la de novo. Em Malaca, encontra-se com 3 habitantes do Japão e logo procura conhecer a sua terra. No domingo de Ramos de 1549, parte, sendo o primeiro missionário cristão a desembarcar no Japão. De regresso, o seu coração e os seus sonhos levam-no a pensar no impenetrável continente chinês. Mas no seu caminho para a China, fica doente e no dia 21 de novembro, depois de celebrar a sua última missa, perde os sentidos, acabando por morrer na ilha de Sancião a 3 de dezembro de 1552. A vida de Francisco Xavier fica marcada por uma entrega total ao Senhor. No seu percurso, de terra em terra, mas também na sua conversão espiritual, sentiu certamente muitas dúvidas e muitos medos, mas ousou ter a coragem de olhar nos olhos do Salvador e esperar a sua resposta. Em 1622, a Igreja proclamou oficialmente Francisco como santo, padroeiro do Oriente e das Missões. Contagiado pelo amor de Deus, o seu ardor missionário e o seu testemunho de vida conquistaram o mundo e motivaram tantos outros a seguirem o mesmo caminho. A vida deste homem ensina-nos que vale a pena viver, servir e morrer por Jesus Cristo e pelos irmãos. Vale a pena crer